alguns nomes pagãos que o catolicismo romano usa há gerações para homenagear seus deuses ídolos e levar a população ao abismo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Al-Hanan, João 8:32. Bíblia. O nome Bíblia vem do grego biblion, que aqui no Brasil mentem para as crianças no colégio dizendo que biblion significa coletânea de livros, o que é uma mentira absurda. Biblion é um refúgio de ídolos aonde tem muitas imagens de ídolos. O nome desse refúgio é Biblion, e realmente esse livro chamado Bíblia é um refúgio de ídolos, pois não contém os verdadeiros nomes, mas nomes de deuses ídolos que colocaram para ser adorados e blasfemarem do Altíssimo Criador Yahweh. Senhor é um termo muito usado na Bíblia, mas Senhor refere-se à tradução do nome Baal, o ídolo adorado pelos cananeus, e também o ídolo Bel, adorado pelos babilônios, e o ídolo Adonis, da fertilidade masculina, onde originou a palavra Adonai, que significa meu Senhor. Baal em hebraico significa dono, senhor, marido. A raiz da palavra significa ele governa ou ele possui, de onde vem o significado literal de senhor, e também marido. Aparece também no plural como Baalim. No grego, a palavra senhor refere-se à tradução do nome Kyrios, que era o ídolo adorado pelos gregos referente ao sol. Em Yarmin-Yalro, Jeremias, capítulo 23, versículos 25 a 27, o Altíssimo fala dos falsos profetas que levam a mentira para o povo, fazendo eles esquecerem seu verdadeiro nome, trocando para que eles adorem a Baal. Manialro, Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Leiam nas Escrituras. Amém. Vem do deus Amon, da mitologia egípcia. Amon, Amon-Ra, era o deus da vida e da criação, que tinha os mesmos atributos do deus grego Zeus. Amon-Ra é o resultado da união das divindades Amon com o deus solar de Tebas, Ra. Quando você pronuncia a palavra Amém, você está automaticamente homenageando ou adorando uma entidade pagã chamada Amon-Ra. Eles apenas mudaram a letra O por E. A palavra Amém não é o que nos ensinaram, mas sim um nome subliminar do nome de um deus pagão chamado Amon-Ra, e não o que nos falaram, que seria a pronúncia que assim seja. Estamos sendo enganados há gerações. Meus irmãos e irmãs, quando terminarem de fazer suas orações, sempre digam que assim seja. É o correto a se fazer para serem abençoados. Glória. Era uma deusa romana maligna, que era a personificação da fama. Ela se apresentava num círculo onde apareciam os signos zodiacais. Graças. As graças, na mitologia grega, são as deusas malignas do banquete, concórdia, encanto, gratidão, prosperidade familiar e sorte, ou seja, as graças eram normalmente consideradas filhas de Zeus. Ou seja, quando você pronuncia as palavras graças a Deus, é o mesmo que dizer as filhas de Zeus, que é maligno, porque Deus significa Zeus,
também conhecido como Zeus Pater, de onde vem a expressão Deus Pai. Vitória. Era na mitologia romana a personificação deusa da vitória. Corresponde à deusa maligna grega Nice. Porém, diferentemente da deusa Nice, Vitória exercia um papel fundamental na sociedade. Diversos templos foram erguidos para homenageá-la, e um grande culto subsistiu por centenas de anos, adorando-a. O certo a se dizer, meus irmãos e irmãs, é conquista, progresso, conseguimento, obtenção e outras. Santo. A palavra santo, na verdade, se refere ao maligno, ele que é santo, por incrível que pareça. Eles adulteraram, eles modificaram e colocaram a população mundial para adorar ao maligno. O maligno, camufladamente, está sendo adorado por todas essas entidades religiosas. Todas essas religiões estão embaixo de maldição, adorando ao maligno, porque santo é Satanás. Já repararam que nos centros de macumbaria as pessoas que participam recebem o santo? Quem faz os rituais chama pai de santo, ou seja, o maligno, pois as coisas puras não se misturam com as sujeiras do maligno jamais. É impossível, meus irmãos e irmãs, um nome que esteja sendo adorado e aclamado em maldades, como em rituais malignos, estar também nas coisas puras, do bem. O que é das trevas nunca se mistura com o que é da luz. O correto a se dizer é espírito puro, perfeito, e não o que nos ensinaram nas igrejas, meus irmãos e irmãs, pois as coisas puras do Altíssimo nunca se mistura com as sujeiras do mal. Jamais, meus irmãos e irmãs. Eles ocultaram essa palavra santo para adorarmos ao maligno, chamando seu espírito imundo ao invés do espírito puro do Altíssimo. Tem um absurdo muito grande nas Escrituras sobre a gravidez de Miriam, Maria, que falam que Miriam foi engravidada pelo Espírito Santo. É o mesmo que dizer que o espírito do maligno engravidou Miriam, Maria. Isto é um absurdo, uma grande blasfêmia ao Altíssimo Criador. Em 1 Yael-Rohanã, 1 João, capítulo 4, versículo 3, está escrito: E todo o espírito que não confessa que Yahushua, o Messias, veio em carne, não é do Altíssimo, mas este é o espírito do anti-Messias, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Se você está dizendo que ele veio através do Espírito Santo, você está dizendo que ele não veio em carne, e sim do Espírito Santo, ou do Espírito de Satanás. Procure esse versículo não somente nas Escrituras, mas na internet, onde contém mais próximo do original, pois as Escrituras foram modificadas para enganar a população. Yahushua, o Messias, é filho de Al-Russaf, José, com Miriam, Maria, através da carne, e não do Espírito Santo, ou espírito do maligno, que é um absurdo. Falando assim, estamos blasfemando do Altíssimo Criador Yahu. Em Romanos, capítulo 1, versículo 3, fala que Yahushua, o Messias, é nascido da descendência de Davi, segundo a carne,
e constituído Filho do Altíssimo, ou seja, através de relação entre homem e mulher, e não pelo que falaram, que foi pelo Espírito Santo. Em Manialro, Mateus capítulo 13, versículo 55 e 56, fala sobre os irmãos e irmãs de Yahushua, o Messias. Ele não foi filho único, como nos ensinaram. Tem várias passagens nas Escrituras que confirmam que Yahushua é filho do homem e que veio através da carne e não do Espírito Santo. Leiam em Manialro, Mateus capítulo 12, versículo 8 e capítulo 17, versículo 22. E também em Lucas capítulo 4, versículo 22 e capítulo 19, versículo 10. E Al-Hanan, 1 João, capítulo 4, versículo 2 a 3. E em Atos, capítulo 2, versículo 29 e 30. Procure esses versículos não somente nas Escrituras, mas na internet, onde contém mais próximo do original, pois as Escrituras foram modificadas para enganar a população. Caso, meus irmãos e irmãs, vocês digam, mas eu já recebi coisas em nome de Deus, ou em nome de Jesus, que também é um nome pagão, ou outros ídolos, eu te afirmo com toda certeza que não foi através do Altíssimo Yahweh que conseguiram essas coisas. Leiam em Manialro, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23 e tirem suas próprias dúvidas, meus irmãos e irmãs. Tem outro fazendo as coisas pela terra e não é o Altíssimo Yahweh, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Esses prazeres, essas conquistas dentro das igrejas são tudo coisa do maligno, meus irmãos e irmãs. Ele está apenas enganando as pessoas para que elas continuem o adorando, pensando que é o Altíssimo que está dando-lhes essas coisas. O Altíssimo nunca mandou fazer templos e nunca precisou de nada de ser humanos, ou seja, dízimos, ofertas, etc. Está escrito em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Em Apocalipse 18, capítulo 4, versículo 5, está escrito: Ouvi então outra voz do céu que dizia: Sai dela, ó meu povo, para que não seja cúmplices de suas faltas, nem tenhais de sofrer com suas pragas, pois seus pecados se amontoaram até o céu, e o Altíssimo se lembrou de suas iniquidades. Se refere à grande prostituta do Apocalipse, a Igreja Católica e suas filhas. As entidades religiosas saíram dela e são filhas dela, a grande Babilônia. Abandone essas igrejas, porque a verdade vai cair por terra e derrubar tudo isso, e não vai demorar. Procurem estudar sob o escrito e tirem suas próprias dúvidas. Aquele que estuda conhece, aquele que não estuda crê. A verdade não está nas igrejas. Saia do sistema religioso antes que seja tarde demais. Yahushua Yahweh, Isaías capítulo 52, versículos 1 a 6. Por isso, meu povo conhecerá o meu nome. Leiam nas Escrituras. Somente Yahweh salva. Não adorem a criatura no lugar do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25. Por isso o Altíssimo os entregou,
segundo os desejos de seus corações, a impureza com que eles desonram seus corpos. Eles trocaram a verdade do Altíssimo pela mentira. Adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é louvado eternamente. O próprio Yahushua, o Messias, fala para não servirmos a ele, em Mateus, capítulo 20, versículo 28. É assim que o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a vida para resgatar a multidão. Aceite a verdade, e a verdade vos libertará. Que assim seja.